Olá a todos e a todas, meus amigos e amigas que nos acompanham em nossas aulas de direito, em especial as nossas aulas de direito previdenciário, continuando com nossa guia de atualização em direito previdenciário. Esta é a nossa 10ª aula e hoje nós iremos falar da atualização, certo, que diz respeito, certo, a repercussão trabalhista e previdenciária sobre o estado da pessoa com câncer, de acordo com a Lei 14.238 de 2021. A Lei 4.328/21, ela trata do Estatuto da Pessoa com Câncer. Em linhas gerais, esse estatuto ele vem a falar, esse diploma legal, ele busca assegurar os direitos da pessoa com câncer, especialmente no que se refere à saúde. Portanto, hoje nós iremos tratar de alguns temas sobre este assunto. O Estatuto da Pessoa com Câncer, em linhas gerais, esse diploma legal, ele busca assegurar, como eu já falei, os direitos da pessoa com câncer. Esse estatuto, ele nos traz apenas os direitos relativos à saúde da pessoa humana, além de evidenciar e reafirmar direitos já existentes no ordenamento jurídico, nos aspectos trabalhistas e previdenciários. Nesse sentido, vislumbrando que não trouxe um verdadeiro conjunto de novos direitos, tal como ocorreu com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, e com o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.743, diplomas legais que compõem, esses diplomas legais, eles compõem efetivamente a noção de um estatuto. Isto é um conjunto sistemático e organizado de novas regras e direitos estabelecidos dentro de um determinado escopo. Nesse sentido, dentro dos objetivos essenciais, que é o cumprimento da legislação vigente, garantindo a redução das dificuldades da pessoa com câncer, no seu inciso 4º do artigo 3º do Estatuto, ele estabelece a fomentação, a comunicação, a publicidade e a conscientização sobre a doença, a sua prevenção, seus tratamentos e os direitos da pessoa que está com câncer. Nesta seara, nós vamos abordar alguns assuntos, algumas repercussões de cunho trabalhista também e previdenciário, que podemos encontrar nesse Estatuto da Pessoa com Câncer. No seu parágrafo 3º do diploma legal, ele nos remete aos objetivos essenciais. Vejamos, o artigo 3º, ele diz assim: os objetivos essenciais desse estatuto. Primeiro, garantir e viabilizar o pleno exercício dos direitos sociais da pessoa com câncer. Segundo, promover mecanismos adequados para o diagnóstico precoce da doença. Terceiro, garantir o tratamento adequado nos termos da lei 8.080
de setembro de 1990 e 12.732 de 22 de novembro de 2012. Quarto, fomentar a comunicação, a publicidade e a conscientização sobre a doença, sua prevenção, seus tratamentos e os direitos da pessoa com câncer. O quinto, garantir transparência das informações, dos órgãos e das entidades em seus processos, prazos e fluxos e o acesso às informações imprescindíveis acerca da doença e do seu tratamento pelos pacientes e por seus familiares. O sexto, garantir o cumprimento da legislação vigente com vistas a reduzir as dificuldades da pessoa com câncer, desde o diagnóstico até a realização do tratamento. O sétimo, fomentar e promover instrumentos para a viabilização da política nacional para a prevenção e controle do câncer na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. O oitavo é fomentar a criação e o fortalecimento de políticas públicas de prevenção ao combate ao câncer. O nono, promover a articulação entre países, órgãos e entidades sobre tecnologias, conhecimentos, métodos e práticas de prevenção e no tratamento da doença. O décimo, promover a formação, a qualificação e a especialização dos recursos humanos envolvidos no processo de prevenção e tratamento do câncer. 11º, promover a formação e a qualificação e a especialização dos recursos humanos envolvidos no processo da prevenção do tratamento do câncer. 12º, combater a desinformação e o preconceito. 13º, contribuir para melhoria na qualidade de vida e no tratamento das pessoas com câncer e os seus familiares. O 14º, reduzir a incidência da doença por meio de ações de prevenção. 15º, reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pela doença. 16º, fomentar a educação e o apoio ao paciente e à sua família. 17º, incentivar a criação e manutenção e a utilização de fundos especiais, nacionais, estaduais e municipais de prevenção e combate ao câncer. 18º, garantir o tratamento diferenciado, universal e integral às crianças e aos adolescentes, priorizando a prevenção e o diagnóstico precoce. 19º, estimular a expansão contínua, sustentável e responsável da rede de atendimento e de sua infraestrutura. 20º, estimular a humanização no tratamento, prestando atenção diferenciada ao paciente e à sua família. Dentre dos objetivos essenciais desse estatuto, os incisos 8º e 14º, que é reduzir, o 8º é fomentar a criação e o fortalecimento das políticas públicas de prevenção e combate ao câncer. E o 14º é reduzir a incidência
da doença por meio de ações de prevenção. Fez-se a menção, a criação e o fortalecimento de políticas públicas de prevenção ao câncer e da redução da incidência da doença por meio de ações preventivas. E quando se fala da prevenção ao direito do trabalho, nós dizemos que é uma prevenção que, quanto ao direito do trabalho, ele deve ser visto através dos meios de investimento no ambiente do trabalho, que é um direito assegurado nos artigos 7º, inciso 22 da Constituição Federal e no capítulo 4º da Consolidação da Lei do Trabalho, lá no artigo todo o capítulo 4º da CLT, que vem a tratar da segurança e da medicina do trabalho, tais como pagamento de adicionais, insalubridades, periculosidade, fornecimento de EPIs, equipamento de proteção individual, e EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Quando se fala da prevenção do direito previdenciário, quanto a esse direito previdenciário, os seus aspectos, os aspectos preventivos, ele trata lá no artigo 3º, inciso 8º e 14º, né, que eu acabei de citar, do Estatuto, né. Também ele encontra reflexo no direito previdenciário, especialmente no que diz respeito às aposentadorias especiais, certo? Aquelas aposentadorias decorrentes da expulsão do trabalho e agentes nocivos do tipo biológico, né, químico ou físico, nos termos do artigo 201, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? O importante é entendermos que na concessão de aposentadoria especial, na concessão da aposentadoria especial, que demanda menor tempo de contribuição e idade mais baixa do que o normal, exige da empresa contribuições previdenciárias adicionais, conforme está previsto lá no artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212, de 91, as quais dão lá um lastro econômico a esse formato diferenciado da aposentadoria, atendendo aí também o princípio constitucional do equilíbrio financeiro atuarial. Tais contribuições previdenciárias adicionais, elas poderão ser majoradas ou diminuídas, conforme o artigo 10 da Lei 10.666 de 2003. O artigo 10 diz assim, ó, a alíquota de contribuição de 1 ou 2 ou 3% destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderão ser reduzidas em até 50% ou aumentada em até 100%, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, e calculado segundo a metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Estas variações de cargas contributivas, elas decorrem justamente do maior ao menor
grau de investimento na prevenção dos riscos laborais. Além de se saber que muitas das atividades especiais são potencialmente causadoras de câncer, configurado inclusive como doença do trabalho ou doença laboral, conforme está previsto lá no artigo 19 e 20 da Lei 8.213 de 91, justamente pela exposição dos agentes nocivos. Portanto, este caminho de prevenção, esse caminho de prevenção ao câncer, a atuação da empresa, que não fica limitada à prevenção de acidentes, também ao câncer, se ela se enquadra aí perfeitamente nos objetivos essenciais do Estatuto da Pessoa com Câncer. Tá? De outra parte, devemos também examinar o artigo 4º do inciso 4º e 6º do Estatuto da Pessoa com Câncer. Vejamos. O artigo 4º diz assim, são direitos fundamentais da pessoa com câncer. Inciso 4º, assistência social e jurídica. Inciso 6º, proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico. A assistência jurídica, conforme está previsto no artigo 8º, parágrafo 2º do próprio Estatuto, ela menciona expressamente apenas os benefícios fiscais devidos à pessoa com câncer. No seu parágrafo 2º, o poder público ele estimulará, por meio de assistência jurídica, o conhecimento e o acesso aos incentivos fiscais e aos subsídios devidos à pessoa com câncer. No entanto, não podemos esquecer e compreender que esses elementos de assistência jurídica, eles devem ser interpretados mais amplamente, de forma que também envolve o serviço social do INSS, que trata lá no artigo 88 da Lei 8.213. Vejamos, o artigo 88 ele diz assim, compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Também que nós podemos dizer que o poder público ele deverá, tá? O poder público ele deverá promover acesso da pessoa com câncer ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, certo? Em todas as instâncias, conforme está previsto no artigo 8º, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Câncer. Por outro lado, no que diz respeito à proteção do bem-estar pessoal, social e econômico da pessoa com câncer, previsto no artigo 4º, inciso 6º da Lei 14.238, nós compreendemos que é um mecanismo importante para que isso seja alcançado. Esse mecanismo importante é justamente a concessão dos devidos benefícios previdenciários, ou seja, o auxílio por incapacidade temporária ou mesmo a aposentadoria por incapacidade para o trabalho.
os quais têm o condão de promover o devido conforto pessoal, social e, sobretudo, econômico da pessoa. Não podemos esquecer e também lembrar que o artigo 45 da Lei 8.213, ele prevê um adicional de 25% para aquele aposentado por incapacidade para o trabalho que dependa de cuidados integrais de outrem. Quando a pessoa depende de cuidados de outra pessoa, ele tem direito a 25%. Também que algumas garantias trabalhistas elas podem cooperar nesse sentido, tais como afastamento remunerado do trabalho para consultas, está lá no artigo 403 da CLT, bem como licenças médicas remuneradas, eventualmente prevista em convenção ou em acordo coletivo de trabalho, como está lá previsto no 63 da Lei 8.213. A assistência social, certo? Mencionado no artigo 4º, inciso 4º da Lei 14.238, ela será prestada de modo articulado com as demais políticas assistenciais tratadas na Lei Orgânica da Assistência Social, bem como em plena conformidade com as diretrizes e princípios estruturantes, né? A assistência social, ela é um direito fundamental e, portanto, ela segue a lógica da interpretação expansiva, que quer dizer tratar-se de direito fundamental social, que não pode ser restringido individualmente para menos do que o que está disposto na Constituição Federal. Mas pode ser expandida, certo, para além do texto constitucional e da atual legislação. Assim sendo, a legislação futuras, elas poderá introduzir, na medida das possibilidades orçamentárias, políticas assistenciais que abarquem outras hipóteses de contingências sociais, até mesmo em atendimento ao princípio da universalidade da Seguridade Social, previsto no artigo 184, parágrafo único da Constituição Federal. Esperamos ter contribuído com todos vocês, vamos ficar por aqui. Em uma próxima aula, nós faremos novas atualizações. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.